Aleluia. Aleluia. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Seja exaltado nessa noite, Pai. Seja adorado nessa noite, Senhor. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz. Nosso amigo, nosso conselheiro, nosso Pai, nosso amado, nosso Abba. Jesus, Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome que tem poder para curar, o nome que tem poder para libertar, o nome que tem poder para salvar, para vivificar, para transformar. Jesus, Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome que está acima de toda circunstância, o nome que está acima de todo principado, de toda potestade. O príncipe da paz. Shalom, paz. O nosso shalom, a nossa verdadeira paz que o mundo não conhece, mas que habita em nós e que estará em nós para sempre. Estará em nós para sempre. Onde nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem jamais passou no coração do homem. São essas coisas que o Senhor tem para nós e vai ser revelado a nós mediante o Teu Espírito, o Espírito da verdade. Jesus, 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 Jesus. Jesus. Jesus, nós te amamos, Jesus. Jesus, você é o alfa, você é o ômega, você é o princípio, você é o fim de todas as coisas. Você é o início de tudo, Pai, você é o fim de tudo. Jesus, nós reverenciamos a sua presença, Jesus. Nós exaltamos o seu santo nome, Jesus. Jesus, 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 o primogênito, aquele que é o verbo e se fez carne e habitou em nós. Aquele que morreu por nós, aquele que se fez pecado por nós, aquele que se fez enfermo por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus, aquele que se entregou por amor. O seu pai nem o seu filho poupou, mas antes o entregou por amor. Para nos libertar, para nos salvar, para nos vivificar, para nos reconciliar. Jesus, o nosso amado, nosso mestre, nós te amamos, Jesus. Nós estamos aqui por causa de você. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E por causa dele, todas as coisas existem. Se não fosse por causa dele, as coisas que existem, elas não existiriam. Você, Jesus. Jesus, você é o motivo da nossa alegria. Jesus, você é o motivo da nossa canção, Jesus. É tudo para o louvor e honra e glória do teu santo nome, Jesus. É tudo para ti, Senhor, é tudo por ti. Jesus. Jesus, 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 Jesus. Seja amado, seja adorado, seja reverenciado, Jesus. Jesus, começa a aclamar esse nome, começa a exaltar esse nome, fecha os teus olhos. Jesus, o verbo que se fez carne e habitou em nós, ele está aqui. Jesus, você é o motivo da nossa alegria, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Para
onde nós iríamos, Jesus, se só você tem. Só você tem, Jesus, as palavras de vida eterna. Jesus, é só você. A nossa eternidade é fazer o Senhor ser conhecido. O nosso propósito de vida é te conhecer, Jesus. Não é ajuntar tesouros, não é juntar tesouros, não é construir grandes castelos, não é ter os melhores carros, não é ter o melhor emprego. O nosso maior tesouro, Senhor, habita dentro de nós, que é você, Jesus. Jesus. O nosso propósito de vida, Jesus, é te conhecer e prosseguir em te conhecer, Jesus. É te fazer conhecido, Senhor, por onde nós estivermos. Jesus, nós somos apaixonados por você, Jesus. Mas nós queremos ser mais, Pai. Nós queremos ser mais, Pai. Menos de nós, menos daquilo que nós achamos que é bom para nós, menos daquilo que nós achamos que são os nossos melhores sonhos, menos daquilo que nós achamos que é o certo, Senhor. Aleluia. O oleiro sabe dar forma para o barro. O oleiro sabe dar forma para o barro. Jesus, nós somos vasos em tuas mãos. Jesus, nós somos vasos nas tuas mãos, Jesus. Faz do teu jeito, Jesus. Faz da tua forma, Jesus. Nós não sabemos de nada. Se não for a tua sabedoria sobre nós, Pai, o que seríamos de nós, Senhor? Aleluia, Jesus, 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 nosso amado, nosso mestre. Nós te amamos, Jesus. Te reverenciamos a sua palavra, que é você se expressando o teu amor por nós, o teu cuidado por nós, o teu zelo por nós. Pai, nós amamos a sua palavra, Senhor. Nós amamos a sua palavra, Pai. Ela é a expressão exata do teu amor por nós, Senhor. É o teu cuidado, Senhor, conosco. Nós amamos e valorizamos a sua palavra, Pai. Nós queremos aprender mais sobre a sua palavra, Senhor, porque aprender da tua palavra é aprender sobre você, é aprender sobre mim, Senhor, é aprender sobre o teu reino, é aprender sobre as suas verdades, Pai. Essa é a tua poderosa palavra, Senhor. A palavra que não muda, Senhor. Que nos vivifica, Pai. Mas que é a mesma, Senhor. É a mesma, Pai. E ela serve para nós nos dias de hoje, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Porque o Senhor até nisso, o Senhor cuidou de nós. O Senhor não nos deixou sem uma instrução, não, Senhor. O Senhor nos deu o teu Espírito que nos ensina, Pai, todas as coisas, que nos faz entender o que existe na sua palavra, o que ela fala ao nosso respeito, o que ela fala sobre você, Pai. Obrigada pela sua poderosa palavra, Senhor. Obrigada pelas revelações que existem nela, Pai. Obrigada pelas promessas, Senhor, que existem nela, Senhor. Ela é a verdade, Senhor, sobre nós. Não existe nenhuma outra verdade. Ei, se você acha que é aquilo que a sua mãe, o seu pai, o seu avô, o seu tio ou o seu amigo disse sobre você, sobre que era a verdade sobre você, eu quero te dizer que não é não. Eu quero te dizer que se você acha que
As circunstâncias estão querendo te dizer quem você é. Eu quero te dizer que ela não pode dizer não. Você pode decidir ficar com a circunstância, ou você pode decidir ficar com o que pessoas falaram ao seu respeito, mas eu quero te lembrar uma coisa. A palavra de Deus é a verdade sobre a tua vida. Ela fala sobre quem você é, sobre quem eu sou, o que nós podemos, o que nós temos. Chegou atrasado. Porque há muitos 1000 anos atrás já existia uma verdade sobre mim e sobre você, que já foi escrita. E que ninguém pode mudar, a não ser você e eu. Aleluia, obrigada, Jesus, pela sua poderosa palavra. Nós te amamos, bendizemos o seu nome. Aleluia. Pode sentar, irmãos. Boa noite, a graça e a paz. Vocês estão bem? Boa noite. Vocês estão de máscara, mas pode dar uma boa noite aí, tá? Vamos ajudar aqui a ministra da noite. Boa noite para você que está aí nos acompanhando pelo YouTube. Fica conectado. Não deixa com que as distrações possam fazer você perder aquilo que o Senhor tem preparado para você nessa noite. Uma palavra pode mudar o seu destino. Uma palavra, ela pode trazer libertação, resposta para aquilo que você está precisando. Obrigada, meninos. Vocês fiquem à vontade. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre a palavra. Levante sua Bíblia. Se você está com o celular, pode levantar seu celular também. Se nele tem um aplicativo da Bíblia, tá? Se não tiver, não levante. Mas vamos fazer uma confissão. Vamos ligar no reino natural, o que já existe no reino do Espírito. Vamos declarar para que Satanás escute, né? E ele entenda que existe uma autoridade sobre aquilo que nós ligamos aqui na terra. A Bíblia diz que aquilo que nós ligamos aqui na terra é ligado no céu. O Senhor, ele nos deu chaves poderosas, e essa chave está na minha mão e na sua mão. E tudo aquilo que você falar, crendo no seu coração, vai acontecer. Amém? Então, diga assim: essa é a palavra incorruptível, poderosa, que veio para salvar e libertar a minha vida. Eu amo essa palavra e vou viver seguindo as instruções que existem nela. Amém? Ô, glória! Então, vamos lá no livro de Daniel, no capítulo 1. Aleluia! Glória a Deus! Eu perguntei para o Senhor, disse: Pai, o que é que o Senhor deseja nos ensinar nessa noite? Que o Senhor deseja me ensinar, em primeiro lugar, nos fazer crescer e avançar. E eu estive pensando durante esse tempo, e era uma coisa que eu questionava muito ao Senhor. Pai, cadê os milagres? E os prodígios, as maravilhas? O que está acontecendo dentro das igrejas? Por que os cegos não estão enxergando? Por que os surdos, os paralíticos não estão andando? Por que a gente não está vendo isso, Senhor? E eu estava muito desejosa pelos dons. Isso não é errado. Amém? A Bíblia diz para a gente buscar os dons. É um desejo de Deus que nós venhamos a desfrutar de cada um deles. É desejo de Deus que a igreja ande nos dons, operando nos dons, as manifestações dos dons aconteça nas igrejas, através de nós também. E eu estive pensando sobre isso, meditando sobre isso, e o Senhor começou a falar sobre a importância do fundamento. Amém?
E Ele começou a ministrar ao meu coração que esse é um tempo onde nós precisamos estar bem fundamentados na palavra do Senhor, né? Que o milagre, ele é uma consequência de uma vida fundamentada na palavra. Amém? E eu comecei a pensar sobre isso, e o Senhor começou. É engraçado que, ultimamente, quando eu fico sabendo que eu vou ministrar e tudo, quando eu acordo de manhã, parece que vem uma enxurrada assim, de versículos. E eu pego o celular e começo a anotar vários versículos. Mas, Senhor, o Senhor está querendo falar o quê sobre isso? Muito engraçado isso, que ultimamente tem acontecido, né? E aí eu anotei vários versículos e depois o Espírito foi me movendo para o que Ele queria para essa noite. E eu creio que nós vamos ser edificados, amém? E o Senhor começou a ministrar no meu coração. Ele disse, é importante, os milagres, eles são importantes. As manifestações do Espírito são importantes para a edificação da igreja, para alcançar as pessoas. É bem verdade isso. Mas deixa eu te falar do que é o principal, minha filha. Eu disse, diga, paizinho, a fundamentação, onde está fundamentado a sua vida. E ele começou a me lembrar, ele começou a falar, né, que uma casa ela precisa ser fundamentada, estruturada, firmada sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus. Quem é Jesus? O verbo. Que verbo? A palavra. Então, nós precisamos, para que nós possamos resistir ao dia mau, às tempestades, nós precisamos estar fundamentados na palavra. Quando a gente pensa sobre fundamento, a gente pensa que fundamento é uma coisa muito rígida, né? Eu não conheço muito bem questão de estrutura. Se qualquer coisa você perguntar a Isaura, ela está ali. Mas eu acredito que o fundamento é o que vai manter de pé aquela estrutura, né? Então, por isso que Jesus estava dizendo, a sua casa, que é a sua vida, precisa estar fundamentada na rocha. E essa rocha é quem? É Jesus. E Jesus é quem? A própria palavra que se fez carne e habitou aqui, na terra, para nos ensinar todas as coisas, né? Então, eu comecei a pensar sobre isso. E Jesus, e o Senhor começou a ministrar muitos versículos dentro de mim, que eu comecei a me lembrar sobre a importância da palavra. Mas vamos lá para Daniel. Em Daniel, capítulo 1, o que acontece com a história de Daniel? Daniel, ele foi, vou dizer assim, retirado do lugar que ele morava, né? O rei, ele pediu que fossem buscar alguns jovens em Jerusalém, né? E aí esses soldados, eles foram lá, pegaram alguns jovens, e um desses jovens, para levar para onde? Para a Babilônia, o rei Nabucodonosor. E aí ele pegou Daniel, um dos jovens era Daniel. Então, Daniel, ele saiu do seu lugar de origem para ir para outro lugar, né? Para ir para a Babilônia. Então, o rei, ele deu algumas instruções que aqueles jovens, eles seriam alimentados, eles seriam instruídos sobre a língua, sobre como acontecia lá na Babilônia, desculpa, questão das leis e tudo, ou seja, treinar, né, aqueles jovens para que eles pudessem estar lá na Babilônia entendendo como funcionava tudo, né? Então, eles teriam que se alimentar das comidas do rei, que o rei falasse, né? Teria que estar bebendo vinho, teria que estar comendo aquelas comidas que tinham lá no palácio do rei. Então, tudo isso foi instruções dadas do rei para o seu servo, né? Para falar para aqueles jovens, para alimentar aqueles jovens e tudo. Só que Daniel, quando ele chegou lá, que ele ficou sabendo que ele teria que sentar na mesa do rei, comer da mesa do rei aquelas comidas, e queria que estar tomando vinho e comer tudo aquilo ali que estava sendo colocado para ele comer, ele não quis, né? Então, a Bíblia diz o seguinte, que, vamos lá,
1:5. O rei lhe determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos. Então, o rei ele queria que aqueles jovens ficassem fortes, né, se alimentassem, para que, no fim, pudesse servir diante do rei. Então, ele estava indo para lá para poder servir o rei. Só que aí, no versículo 8, diz assim: porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Então, o que a gente vê aqui? Que Daniel, ele passou por um momento de mudança, né? Imagina, você está no seu lugar, na sua cidade lá, e você é movido para outro lugar que você nem conhece, né? Onde um rei tá ali, lhe fez, vamos dizer, prisioneiro, né? Para que você iria ter que obedecer aquilo tudo, comer o que eles estavam comendo, beber o que eles estavam comendo. Tudo que o rei falou era para ele fazer. E ele simplesmente tomou a atitude de... Ele decidiu, né? E aí é o que a gente vê, que todo lugar novo, ele estabelece princípios. E é bem verdade que existia vários princípios para Daniel ter que seguir. Mas ele decidiu. Ele renunciou. A gente vê aqui que Deus ele não pediu para Daniel. Ele não chegou para Daniel e disse: Daniel, você precisa fazer isso. A Bíblia não diz que Deus falou com Daniel, mas Daniel decidiu não comer daquela mesa. E aí Daniel ele começou a falar para aquele chefe, dizendo para ele assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Você me dá só legumes e água, eu não como dessa comida. Vamos fazer 10 dias. Eu e o meu pessoal, né, que veio comigo, a gente vai só comer os vegetais e água. Vamos fazer só um teste. E o chefe chegou para dizer: não, rapaz, eu vou acabar morrendo, você vai acabar morrendo. Porque o rei pediu para você comer isso. E aí a gente começa a pensar sobre a decisão de Daniel, o que a decisão de Daniel trouxe para ele, né? O que a renúncia dele, porque, não sei você, mas imagina a gente chegar numa casa de um rei, só ter aquelas coisas gostosas para comer, e aí você dizer: não, eu decido não comer isso. Eu vou comer aquilo que realmente... Eu não vou mudar a minha vida, por causa, né? Eu não vou me contaminar com isso. Eu não vou me encaixar nisso aqui. Eu vou seguir a minha direção, o que eu estou, a minha vida. Eu não vou mudar os meus princípios. E aí Daniel falou com o chefe, e o chefe disse o quê? Disse para ele: tá certo, vamos fazer esse teste aí por 10 dias. No versículo 15, diz assim: passado 10 dias... a aparência deles era melhor e eles estavam mais nutridos do que todos os jovens que comiam das iguarias reais. Então o oficial lhe tirou as iguarias e o vinho que deviam beber e passou a dar legumes. No caso desses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e ciência, e Daniel tinha discernimento sobre todo tipo de visões e sonhos. Aleluia. Uma decisão que Daniel teve de renunciar à mesa, à comida daquele rei, para poder seguir aquilo que ele achava que era o certo fazer. Trouxe para Daniel e para os outros jovens mais força, mais vigor, mais inteligência, que ele acabou se destacando no meio dentre todos os outros que estavam comendo a comida do rei, bebendo aquilo que o rei estava fornecendo. E aí eu comecei a pensar: o que é que nós estamos comendo nesse dia? Nesses dias, o que é que nós estamos comendo? Eu não sei se você entende, mas eu não estou falando de comida natural. Se nós pensássemos de uma forma natural aqui,
nós iríamos perceber que quem seria mais forte realmente é aquele que estava comendo mais, não é verdade? Ali, que estava comendo aquelas comidas de proteína, tudo aquilo que o corpo precisa para você ficar forte. Não é? Carboidrato, proteína. Mas Daniel estava comendo legumes e água. Quem me falar que legumes e água vai trazer mais força do que uma carne ou um frango, uma proteína e um carboidrato, eu quero que você me leve para o nutricionista, porque eu não estou sabendo de nada de alimentação. Não é verdade? Naturalmente falando, quem ficaria mais forte seria se Daniel comesse as iguarias do rei. Naturalmente falando. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que Daniel decidiu continuar com os princípios dele e não se desviar. E por ele decidir isso, não porque Deus pediu, não porque os amigos pediram, mas porque aquilo já estava no seu coração, como firmado no seu coração, como uma decisão. Então, ele se posicionou e ele foi para onde ele deveria ir. E o que foi que aconteceu? Força. Diga assim, força. Diga assim, inteligência, sabedoria. Ele foi destacado. Né? Ele teve destaque. Ele estava em lugar de destaque. Daniel e os seus amigos que estavam com ele. E eu pensando sobre esse tempo que nós estamos vivendo. O que tem sido a nossa comida? Porque a comida é o que traz resistência para a pessoa. A comida é o que fortalece a gente, é o que deixa a gente em pé. Se eu não comer, eu caio. Numa hipoglicemia, eu não consigo ficar em pé. A palavra de Deus diz que todas as coisas elas vão passar. Seu carro vai passar, sua casa vai passar, seu emprego vai passar. Sua família também vai passar. Sabe, a única coisa que não vai passar é a palavra. Ela vai permanecer para sempre. E o que a gente está se alimentando? Sabe, a palavra poderia dizer, olhe, a Bíblia diz em Mateus, né? Jesus, quando ele foi conduzido para o deserto pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que ele estava em 40 dias de jejum e oração. E ele foi conduzido pelo Espírito para o deserto. E lá ele foi tentado por Satanás. E ele estava em 40 dias de jejum e oração. E aí você pensa assim, meu Deus do céu, eu diante dessas coisas todas, eu estou tão bem na igreja, estou orando, estou fazendo devocional, estou isso, estou aquilo, e ainda estou sendo tentado. Que direi, pois, acerca dessas coisas? É bem verdade. Sempre vai existir tentações, mesmo. Mas sabe o que é que vai determinar onde é que a gente vai chegar? É o alimento que nós estamos decidindo comer. Sabe por quê? Porque Jesus, diante daquela tentação, diante das circunstâncias, é o que nós estamos comendo, é o que vai sair. Sabia? Jesus, ele estava no deserto ali, e ele estava de jejum, e ele foi tentado por Satanás, e ele disse assim, Satanás chegou para ele e disse para ele que para ele poder comer, né, transformar a pedra em alimento. E ele disse assim que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Então, não é... Você vê assim que a gente pensa assim, mas não é da oração, não? Não é de toda a oração, não? Não é de todos os milagres, não? Não é de todas as manifestações do Espírito, não? Não! É da palavra. Porque senão ele teria dito, né? É bem verdade, a oração é importante demais. Crente sem orar, meu amigo, é mesmo que nada. É bem verdade, sim, que as manifestações do Espírito, elas são muito importantes. Os milagres são muito importantes, mas, é a palavra que não vai mudar, é a palavra que vai ficar eternamente, é a palavra que é
o que te traz vida, o que é o teu alimento, é o que é o meu alimento, é aquilo que nos mantém firme e em pé. Mas, sabe, Jesus, naquele momento, ele falou a palavra, porque ele estava cheio da palavra. Quantas vezes a gente passa por tentação? Todos os dias, né? Você é tentado nos seus pensamentos, você é tentado na sua visão, você é tentado naquilo que você fala. Mas o que é que vai determinar o final da sua história? O que é que vai determinar? É o bom alimento que está dentro de você, é o confirmado você está nessa palavra e como você vai resistir ao diabo. E sabe como é que você resiste o diabo para ele fugir de você? Através da palavra. Se você for lá em Mateus e você vê que quando Jesus foi para o deserto, que ele foi tentado por Satanás, o Satanás tentou 3 vezes. E as 3 vezes ele foi com a palavra. Palavra, tá. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que... Aí a outra foi... me esqueci. Mas depois a gente vai lá ler. Foi a palavra que saiu. Então, o que é que nós temos nos alimentado de quê? A Bíblia diz que ou é sim, sim, não, não. Que tudo que parte disso não vem de Deus, vem do maligno. Ou você, meu irmão, você está na palavra, ou você é nova criatura, ou você não é. Ou você anda na luz, ou você anda com as trevas. Trevas e luz não têm pacto. Amém? Eu e você somos luz. Filhos da luz, nós somos luz. Por onde nós passamos, nós saímos iluminando tudo. Ou seja, a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra, Senhor. Quando o que traz iluminação, irmão, se a sua vida está escura, começa a trazer a palavra para a sua vida. Ó. Começa a iluminar, pega as verdades da palavra e começa a ler. Que ela vai, como um farol, iluminar a sua vida e você vai conseguir caminhar. Porque é assim, ó, lâmpada para os nossos pés. A luz está assim, ó, a palavra. Luz para o meu caminho. Quando eu ando, aí o caminho vai sendo aberto. Vai iluminando o caminho. A palavra do Senhor, ela é a luz para o nosso caminho. Ela é a lâmpada para os nossos pés. Ela é o nosso verdadeiro alimento. Mas nós estamos como Daniel, diante de uma mesa tão posta que o mundo coloca, né? Porque o mundo ele coloca coisas que fazem brilhar os olhos, né, das pessoas. A gente começa a visualizar, meu Deus, eu anseio isso, eu quero isso, eita, coisa boa. Não, isso é maravilhoso, isso aqui é bom demais. Isso... Mas que no final, irmãos, é morte. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta? Não adianta. De que adianta a gente... Imagine se Daniel tivesse se contaminado com aquela comida. Será que ele seria um dos jovens mais inteligentes? Será que o rei ia atentar para Daniel e quando a gente começa a ler as outras histórias, ele começa a revelar sonho, ele ia morrer, Daniel ia morrer. Mas Deus deu para ele o dom dele revelar o sonho. Ele chegou para o rei e ele falou que o sonho que o rei... E ele já estava com decreto de morte. Ia dizer, não, tem que matar Daniel e os outros lá. E Daniel foi atrás lá do chefe e disse, não, por que ele vai mandar matar? Não, eu vou orar e Deus vai me falar. E eu vou contar para ele o que aconteceu e tudo. E no final de tudo, o próprio rei reconheceu que o Deus de Daniel era um Deus poderoso. Por causa de uma renúncia, por causa de uma decisão. Ei, foi fácil para Daniel? Não, Daniel estava num lugar que ele nem conhecia, que ele estava fora da casa dele. Ele foi levado cativo para a Babilônia, para um ambiente muito pesado, muito promíscuo. E ele chegou lá, e ele, como um jovem, ele se posicionou. E o posicionamento dele de não se alimentar
de coisas destrutíveis, trouxe uma vida de grandes resultados para ele. O que nós estamos nos alimentando nesse tempo? Será que nós estamos no sim, 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 não, sim, não? É verdade a palavra? Sim. Mas está tendo pandemia, as pessoas estão morrendo e tudo. É bem verdade que isso está acontecendo? É bem verdade que isso está acontecendo. Mas quem é a verdade sobre essa verdade? Aí nós ficamos com sim? Ou nós ficamos, não sei, sim, não, sim, não. A Bíblia diz que o que passa de sim, sim e não vem de Deus. Nós precisamos decidir o lugar que nós estamos. Ou nós cremos que a palavra é a verdade absoluta sobre nós, que Ele é o alfa, que Ele é o ômega, que Ele é o princípio, Ele é o fim de todas as coisas, que o perfeito amor Ele lançou fora todo medo. Nós não somos mais, nós não estamos mais perdidos, não. Nós sabemos onde nós estamos e para onde nós vamos. Então, isso é segurança para nós, irmãos. Eu quero te fortalecer nessa noite. Eu quero dizer para você que nessa noite, que o que vai fazer a diferença do resultado das nossas vidas é o que nós estamos comendo. Isso é bem verdade no natural também, né? Se você olhar para uma pessoa bem gordinha, aí você vai dizer... Aí você vai lá nos Estados Unidos, né? Geralmente lá nos Estados Unidos a gente vê bastante. Aí quando você vê o pessoal ama hambúrguer, bacon, Coca-Cola, tal, né? Eles gostam daqueles fast food. Qual a consequência disso? Obesidade. Não é verdade? A obesidade vai trazer consequência boa ou ruim para a pessoa? Ruim. E você tem uma vida saudável. E você, né? Decidir cuidar do templo, do Espírito Santo. Vai fazer você o quê? Forte, saudável. É uma decisão. Daniel, ele decidiu, ele não foi influenciado pelo que os olhos dele viu. Porque os olhos estavam vendo, mas ele não se deixou ser influenciado por isso. Ele decidiu viver, seguir com os seus princípios. Vamos lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Hoje nós estamos numa noite de ensino. Ei, o que vai te sustentar e o que vai me sustentar é essa palavra. Aleluia. Glória a Deus. 2 Timóteo 3. Diz assim. Paulo dizendo para Timóteo: Tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, paciência, amor, perseverança, minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra, quantas perseguições suportei. E o Senhor me livrou de todas. Na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fosse inteirado, sabendo de quem os tem aprendido. Menina, como eu arrastei agora, viu, seu paraibano? Pois desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo.
Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. No capítulo 4, versículo 1. Eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, a tempo e fora de tempo. Aconselha, repreende e exorta com toda paciência e ensino, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. Não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tu, porém, sê equilibrado em tudo. Sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Forte, né? Paulo aconselhando aqui Timóteo. Resumindo, Paulo dizendo assim. Então, até anotei aqui que pregar, quando ele fala prega a palavra, né? No grego diz querosson, usado para descrever o porta-voz do imperador, arauto imperial, um homem que tinha acesso ao trono do rei. Então, o que estava querendo dizer aqui no grego o significado? Nós que estamos pregando a palavra de Deus, nós temos uma responsabilidade tão grande. Esse pregar significa aquele homem que ia diante do rei antigamente e falava assim, sim, rei, o que é que você quer? O porta-voz, o que é que você quer dizer para o povo? E ele chegava e falava, né, as instruções para o povo, e aquela pessoa ia lá, chegava no meio do povo, e aí juntava o pessoal, e ele pegava aqueles pergaminhos, aqueles negócios, e começava a falar o que o rei tinha dito. Escuta do rei e passa para o povo. Escuta do rei. Você entende? Quão responsável é isso? Que responsabilidade em ministrar uma palavra. Escuta do rei. E que honra. Que gratificante. Escuta do rei e fala para as pessoas. Escuta do rei e fala para as pessoas. Então, Paulo estava dizendo, prega. Prega em tempo e em fora de tempo. Ele estava querendo dizer assim, ó, eu até anotei aqui. Timóteo, fica firme no seu posto. Quando os tempos estiverem bons ou quando os tempos estiverem ruins. Porque geralmente é assim, né? Às vezes a gente está meio mal e... Cara, não queria ministrar não hoje. Aí quando a gente está assim é que aparece a bênção, ligando. Mulher, eu queria tanto conversar contigo. Estou tão mal. E você nem está afim. Porque é aquele dia que você, né? Meu Deus, Senhor, só falta... Aí aparece a abençoada ligando. Aí aparece uma situação para você ter que ajudar. E você diz, mas Senhor, logo hoje queria não. É exatamente isso. O Senhor, Ele nos levanta para isso, pregar em tempo e em fora de tempo, porque não depende de nós, não é para nós, é para que o nome dele seja glorificado. Então, Timóteo, a palavra está sempre certa, independentemente de bons e maus momentos. A palavra, ela sempre está certa. Amém? Glória a Deus. Dê um glória a Deus bem alto aí para você não dormir. Oh, glória! A palavra é o fundamento. Milagres são consequência de uma vida fundamentada na palavra. Aleluia! Anota isso aí na sua Bíblia. Porque a gente vai entender cada vez mais que quanto mais a gente mergulhar na palavra, quanto mais a gente entender da palavra, quanto mais nós vivermos a palavra, os milagres, eles vão nos seguir, como diz a palavra. Os milagres vão seguir aqueles que creem em meu nome. Como é que a gente vai crer se a gente não escutar? Não é verdade? Então, porque nós temos a palavra, nós cremos na palavra, os sinais, os milagres, eles vão. Então, a palavra é o fundamento que precisa estar bem firmado, bem alicerçado, para que as demais coisas
aconteçam. Aleluia. E eu estive pensando, meu Deus, o que é que nós estamos nos alimentando para esse tempo? E eu comecei a pensar, eu vou dizer, existem muitos manjares e existem também muitas coisas que vêm para poder nos destruir mesmo, emocionalmente, as notícias, as circunstâncias, tudo isso são coisas que nós podemos decidir nos alimentar ou decidir nos afastar. Não, mas eu vou fingir que não está acontecendo. Não. Ao invés de ficar se alimentando disso, porque você já sabe que está acontecendo, não é verdade? Nós já sabemos que está acontecendo, nós sabemos que todas as coisas que estão na TV, nós sabemos de tudo isso. Mas nós decidimos se nós vamos nos alimentar disso e propagar isso, porque, além de nos alimentar, muitas vezes nós estamos, né? Ei, come aí. Come isso aí também. Ei, come isso aí. Como que isso? Ai, mulher, mas não aconteceu isso. Foi, mulher, e agora? Não vai vir mais, não. A vacina não vem mais, não. Isso aqui não vai fazer mais, não. Isso aqui. Meu Deus, tu soube, fulaninho. Ai, meu Deus. Além de você comer, você está dando para o outro comer também. Então, gente, não vamos fazer isso, não. Nem eu, nem você. Amém? Não vamos comer dessas iguarias, não. Vamos ser daqueles que a gente vai renunciar a isso aí e vai para o lugar certo. Qual é o lugar certo? Pai, graças eu te dou, Senhor, porque a sua palavra ela é a verdade absoluta sobre toda e qualquer circunstância. Pai, eu me coloco na torre de vigia, Senhor. Em nome de Jesus, eu trago a existência, o céu aqui para a terra, Pai. As verdades que existem no teu reino, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus essa vacina chegando, Senhor, em tempo recorde, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que nenhum mal, nenhuma praga, Senhor, praga nenhuma chegará na minha tenda, Senhor. Ainda que 1000 caia do meu lado, 10.000 da minha direita, eu não serei atingido, a minha família não será atingida, Senhor. Pai, obrigada porque eu sei, Senhor, que a minha eternidade, Senhor, é ao teu lado, Senhor. Isso me traz segurança, isso me traz paz, Senhor. Obrigada porque o Senhor é o meu shalom, o Senhor é a minha paz. Senhor, muito obrigada. Aleluia. Nós nos alimentamos da palavra, nós nos alimentamos do verdadeiro alimento, daquele que nos sustenta. Mas será que nós estamos fazendo isso? Irmãos, é como um atleta. Eu estava pensando sobre um atleta ele tem toda uma preparação para a competição, né? Ele se prepara fisicamente, ele se prepara emocionalmente, ele come os alimentos corretos para que ele possa ter mais resistência, para que ele possa ficar firme, para que ele possa ficar bem. E por que nós não fazemos a mesma coisa? Porque nós, muitas vezes, estamos, deixa a vida me levar, a vida leva eu, comendo das mesmas comidas que as pessoas estão comendo. Se nós sabemos que a comida que nos traz fortalecimento é totalmente diferente daquela que o mundo dá, daquela que o mundo oferece. Por que a gente participa da mesa do rei, que não é o nosso rei, que não é o nosso Senhor, que não é o nosso Salvador? Ei, para onde é que a gente vai? Só Ele tem as palavras de vida eterna. Para onde é que a gente vai? Você pode até ir para outro lugar, mas de uma coisa é certa. No final, o final sempre vai ser Jesus Cristo. Porque Ele já disse que Ele é o começo, o meio e o fim. Então, você pode rodar. Mas eu garanto, se você decidir, assim como Daniel, não participar dessas coisas que o rei te oferece, o rei desse século, o rei desse mundo, as iguarias que o rei desse mundo te oferece, nos oferece, e nós decidirmos renunciar e comer aquilo que o nosso rei, o leão da tribo de Judá, o rei de Israel, a brilhante estrela da manhã, o nosso El Shaddai, o nosso paizinho, o nosso amado, o nosso Abba, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que era, que é, que há de vir. Se nós decidirmos confiar, eu confio em Ti. Se nós decidirmos isso, nós iremos desfrutar do melhor dessa terra. Assim como Daniel estava desfrutando do melhor.
mesmo naturalmente, as pessoas olhando para aquela comida, o próprio chefe olhando, e você vai ficar fraco. E o rei vai me pegar e vai te pegar. Então, não pelo que você está vendo, mas pelo que você crê. Não pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. Porque esse é o verdadeiro alimento do crente. Crer. Se alimentar do que nós cremos. Né? Aleluia, glória a Deus. Então, vamos ficar em pé, irmãos. Hoje não teve muito glória a Deus e aleluia, porque foi um alimento bem gordinho. Mas vocês são maduros. Nós estamos crescendo. Nós estamos amadurecendo. Mas depende de nós, né? A gente escuta assim pessoas durante esse tempo de quarentena, dessas coisas, aí você chega para um e pergunta: o que é que você fez durante esse tempo? Aí uma chega e diz assim: mulher, pelo amor de Deus, olha, eu não saio para canto nenhum, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não sei o quê, não sei o quê. Só fala coisa de prisão, de medo, de agonia. Aí você chega para a outra diz: minha filha, olha, menina, fiz tantos cursos online. Olha, tem curso de intercessão, não sei o quê. Curso não sei de quê. Menina, olha, sabe quantos livros eu consegui ler? Porque, menina, nessa agitação do mundo, eu não conseguia ler nada, pois eu já consegui ler uns 5 livros. Decisão. Né? Uma decide uma coisa, decide paralisar, e a outra decide crer e decide aproveitar o tempo para poder crescer, para poder amadurecer, para poder evoluir. Amém? Então, a nossa decisão vai definir o nosso futuro, aonde a gente vai chegar. E eu vou dizer algo para você. Não pense que o fim é o fim das coisas. Como assim, Nayana? Para você, para muitas pessoas pode ser o fim, mas para Deus pode ser o começo. Você pode parar e pensar assim: meu Deus, mas acabou isso, aconteceu isso, finalizou isso, não sei o quê. Para nós pode até ser fim. A gente parar e pensar assim: caramba, meu Deus, acabou e tudo. Pode ser o fim, mas para Deus pode ser o começo. Você lembra de quando Jesus foi crucificado? Que o inimigo chegou e foi o fim. Não, irmãos, foi o começo. Foi o início de todas as coisas. Então, o Senhor que sabe. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Fecha teus olhos, eu quero orar por você. Pai, nós glorificamos o seu santo nome. Senhor, nós te agradecemos, porque lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a sua palavra, Senhor. Obrigada porque nós não temos para onde ir, Senhor. Nós só temos o Senhor é a nossa fonte, e uma fonte inesgotável. Obrigada porque tudo aquilo que nós precisamos, nós encontramos em você, na sua palavra. Ela é o nosso verdadeiro alimento, é o que nos sustenta, é o que nos fortalece, é o que nos enche de esperança, Senhor. A sua palavra é a sua palavra, Senhor. Que nós possamos, Senhor, cada vez mais ser conhecedores e praticantes da sua palavra, Pai. Que ela se torne rema nas nossas vidas, Senhor. Que a palavra revelada em nós, ela alcance pessoas, Pai. Ela despedace julgos, Senhor. Ela liberte, Senhor, as pessoas, Pai, por onde nós passarmos. Porque esse é o propósito, Senhor, da nossa vida. É te conhecer e te fazer conhecido em todos os lugares, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigada, Senhor. Eu declaro sobre a vida dele, Senhor, entendimento, Senhor, da revelação, Senhor, seus olhos do entendimento sendo abertos e a revelação de quem o Senhor é, sendo firmado dentro de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, convicção, Senhor, que nós estamos em tempos difíceis e que nós precisamos, assim como o alimento natural, o nosso corpo precisa de um alimento natural.
Nosso espírito precisa da sua palavra, Senhor. No nome de Jesus, eu declaro, Senhor, uma noite abençoada, Pai, sonhos proféticos. Em nome de Jesus, que o Senhor possa falar conosco através de sonhos, Pai, que nós possamos declarar como irá ser o nosso final de semana, como vai ser a nossa semana, Senhor, que a nossa alegria não dependa daquilo que nós venhamos a ter ou possuir, Senhor, porque nós já somos felizes, porque temos o Senhor, Pai. E a nossa alegria não depende do que nós temos ou vamos conseguir, porque a nossa alegria já está dentro de nós, mediante o Teu Espírito, que já nos deu, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos. Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.